Infelizmente, a maior parte dos pastores e líderes, eles trabalham pelo resultado. Então o cara começa a fazer alguma coisa e se tem resultado, ele continua. Se não tem resultado... e nós precisamos deixar de trabalhar pelo resultado e trabalhar pela obediência ao Senhor. Amém. Independente do resultado. Porque quando você trabalha pela obediência ao Senhor, você se torna imparável. É verdade. Porque não importa. Não importa. Não importa se você pregou e converteu gente, ou se não converteu. Não importa se cresceu, se não cresceu. Não importa. Entendeu? A questão é você ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, ser guiado pelo Espírito de Deus e fazer a vontade do Senhor. Estar aonde o Senhor quer que você esteja, fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, e o restante é só o restante. Entendeu? Então você se torna uma pessoa imparável quando você entende que o que nós precisamos ter é obediência ao Senhor. Amém. E porque... a gente pega lá os índices, aí assim, tantas igrejas fecham no Brasil por dia. Tantas igrejas fecham, mas por que fecha? Primeiro, porque o cara começou sem ter sido chamado pelo Senhor, não tendo convicção que foi chamado por Senhor. O cara vê o ministério como algo pessoal, uma realização pessoal, e vai. Aí tenta, não dá certo, não, vou fechar as portas e vou parar. Entendeu? Só que isso é um problema muito sério. Porque se foi o Senhor que nos chamou, nós precisamos obedecer ao Senhor, independente do que aconteça. Então você trabalha porque você é obediente a Deus e não porque está tendo resultado. Exato. É óbvio, todo mundo vai se alegrar com o resultado. Quem não quer ver o fruto do trabalho? Mas se o que sustenta você trabalhando é o resultado, a hora que não tiver resultado, você vai parar. Você vai deixar de servir o Senhor. Exato. E nós precisamos entender que, a gente olhando as histórias, Jesus, Paulo, Pedro, todos eles tiveram assim grandes fracassos no ministério. Imagina Jesus a vida inteira, quando ele ressuscita, que os caras vão... O que a própria família não cria nele antes da ressurreição. Os irmãos dele, Tiago, que se tornou líder da igreja, não cria no irmão, não acreditava no irmão. Durante sua vida, seu ministério. Muitas pessoas o abandonavam o tempo todo. As pessoas vinham querendo milagre, mas ninguém tinha compromisso com ele. Nem os próprios discípulos. Ler um texto, só para... Mateus, para tirar a dúvida dos mais incrédulos, Mateus capítulo 28. Verso de número 1, vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, do sábado para o domingo, ele morreu sábado, do sábado para o domingo, madrugadinha de sábado para o domingo, vamos lá ver como é que está o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres... todo mundo que vê esses corpos, desmaia. Desmaiam. É verdade. Vai lá. Verso 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres... Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo... Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram.
Então Jesus disse-lhes, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Ou seja, os sacerdotes, os anciãos, deram dinheiro para os guardas mentir, dizendo que o povo tinha roubado o corpo. Até hoje, em Israel, é isso que eles acreditam. Uhum. Que roubaram o corpo de Jesus. Eles creem que Jesus existiu, mas não que é o Filho de Deus e não que ressuscitou. Que, na verdade, roubaram o corpo dele à noite. Continuando. Verso 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mais alguns? Duvidaram. Isso aqui é depois da ressurreição. Uhum.